Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, 17 de novembro, sexta-feira, dia de Santa Isabel de Hungria. Vamos aprender muito com ela. Eu vou falar dela mais na homilia hoje. Eu vou reservar a homilia para falar mais dessa santa fantástica. Olha, se você é nova no canal, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você saber sempre que entrarem conteúdos novos aqui. E por favor, deixe agora joia, like, curtida nesse vídeo para você ajudar o Padre a evangelizar. Assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe o link desse vídeo também com seus grupos de WhatsApp, Telegram, envia essa palavra para mais pessoas. E escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o Padre vai ler com muito gosto, tá bom? O Evangelho está em Lucas, capítulo 17, versículo do 26 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer a todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: aonde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, anteriormente os fariseus tinham perguntado sobre o começo do reino de Deus. Agora Jesus já falava aos discípulos sobre o tempo entre a sua morte e ressurreição e a sua vinda gloriosa, né? É o tempo que nós estamos vivendo, né? Não podemos saber quando ou como se dará a manifestação, né, gente, final. Mas devemos viver guiados só pela fé, né? Sempre preparados para não sermos surpreendidos, viver desapegados de tudo e totalmente prontos e disponíveis para Deus, né? O Evangelho fala que vai chegar como um ladrão esse momento, né? Fala do arrebatamento, né? Que a gente precisa perceber os sinais. Mas enfim, eu quero falar um pouco de hoje de Santa Isabel da Hungria. Ela era filha do rei André II da Hungria. Nasceu em 1207. Muito linda, diz a história que ela era muito linda. Ainda muito jovem foi dada em matrimônio para o rei Luís IV, Landgrave da Turíndia, e teve 3 filhos. Dedicou-se a uma vida intensa de meditação das realidades celestes e de caridade para com o próximo. Depois da morte do seu marido, ela renunciou todos os seus títulos e bens e construiu um hospital, onde ela mesma servia os enfermos, né? E eu estou com um texto muito lindo aqui, gente, do diretor espiritual, né? Conrado de Marburgo, diretor espiritual de Santa Isabel. Olha o que ele disse dela. Muito cedo Isabel começou a possuir grandes virtudes. Não existe santo sem virtude, né? A temperança, a paciência, a fortaleza, né? A esperança, a fé, o amor. Você é uma pessoa virtuosa? Nós precisamos construir o edifício espiritual da nossa alma, tendo como alicerce as virtudes. Do mesmo modo, como a vida inteira foi a consoladora dos pobres, era também desde então a providência dos famintos. Ela determinou a construção de um hospital perto de um castelo de sua propriedade, onde recolheu muitos enfermos e enfraquecidos. A todos que ali iam pedir esmola, distribuiu liberalmente suas dádivas. E não só ali, em todo o território, sob a jurisdição do seu marido. Destinou para isso a renda de 4 principados do esposo, e foi ao ponto de mandar vender os seus próprios adornos, vestes preciosas, pedras preciosas, em favor dos pobres. Isso na época para uma rainha não era fácil, né, gente? Não era algo comum, né? Tinha o costume de 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, visitar pessoalmente os doentes e chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais repelentes. Alguns deles ela alimentava, os outros ela preparava o leito e a outra ela os carregava nos ombros, né? Assim realizava muitas obras de bondade
E o seu marido não se mostrava contrariado. Graças a Deus, ele foi muito bom também nesse sentido, né? Antes da sua morte, diz aqui o diretor espiritual, eu a ouvi em confissão, né? E lhe indaguei qual o seu desejo em relação ao que possuía e aos seus móveis. Ela respondeu que tudo quanto parecia possuir já pertencia aos pobres e pediu-me que distribuísse tudo aos pobres, reservando apenas uma túnica vulgar que vestia, com a qual ela queria ser sepultada. Depois ela recebeu o corpo do Senhor e em seguida, até as horas das vésperas, falou bastante sobre as ótimas coisas que ouvira no sermão. Finalmente, com toda a devoção, recomendando a Deus todos os presentes, expirou como se adormecesse suavemente. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Gente, nessa época da Idade Média aconteceu muito, de muitos reis, rainhas se converterem profundamente e virarem santos. Oxalá os nossos políticos hoje, presidentes, governadores, se convertam e virem santos, né? Você vê a vida de santidade dessa mulher cuidando dos pobres, sendo uma esposa exemplar, né? E a vida de virtudes. Desde nova ela foi educada na fé católica, fé cristã. Olha, o demônio odeia a vida, odeia a família e ele quer que as pessoas tenham cada vez menos filhos. Por isso que ele é o pai do aborto, é o pai da eutanásia, é o pai da cultura de morte. Porque famílias que são católicas, cristãs, pai, esposo e esposa, e que educam os filhos na virtude desde novos e na fé cristã, o inimigo não tem vez na vida desses filhos. E eles vão ser sal da terra e luz do mundo, eles vão transformar a sociedade. Ela foi educada de maneira cristã, na piedade, nas virtudes, e ela cresceu como princesa, como rainha, né? Princesa ali, ela continuou fazendo bem, continuou sendo cristã e com certeza evangelizou muita gente da nobreza, porque ela era uma mulher capaz e que tinha títulos de nobreza, né? Então nós precisamos educar as nossas crianças no cristianismo. Você que tem filho pequeno, não deixa o celular na mão dele, não deixa assistir qualquer coisa, supervisiona. Não deixa as sujeiras do mundo, as ideologias, mancharem a alma do seu filho. Eduque na fé e na virtude. E eduque a sua alma também na fé e na virtude. Porque quando as virtudes se solidificam dentro de nós, os vícios perdem espaço. Essa é a finalidade da vida cristã. Diminuir o poder dos vícios e aumentar a eficácia das virtudes. Mas isso só através da oração, da confissão, da busca de direção espiritual, da renúncia dos bens, das glórias, das seduções e prazeres do mundo. O inimigo trabalha para nos seduzir com as falsas glórias desse mundo. Rejeitemos tudo isso e optemos por Deus, como Santa Isabel da Hungria fez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero Deus. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu quero Deus. E digita também aqui nos comentários, nem que seja uma linha, 2 linhas, que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá? Escreve aqui, que isso é muito importante. Deus ilumine, bom final de semana.